Agora, vamos voltar para cá para a gente falar dos direitos da pessoa idosa. A gente vem acompanhando esse caso chocante, tá? A gente chocou todo mundo, né, gente? Essa imagem não foi só no Brasil, não. Deu repercussão internacional. A mulher que a gente está vendo nessa imagem levou o seu Paulo já sem vida. Ele estava morto e foi levado até uma agência bancária para pegar um empréstimo de R$17 mil. O contrato havia sido feito no dia 25 de março, mas a quantia ainda não havia sido retirada. Então, ela foi levando ali o seu Paulo para tentar retirar esse valor. Esse vídeo ele foi gravado por funcionários e é possível ver a Érica, que é prima do seu Paulo, segurando a mão dele para tentar simular como se ele estivesse ali assinando o documento. Mas visivelmente não tinha como, né, gente? Impossível. O delegado responsável pelo caso, Fábio Luiz Souza, afirma que o seu Paulo já chegou sem vida, já estava morto quando ele chegou ali na agência bancária. Lá, as funcionárias perceberam que ele não estava se mexendo, né? Estava muito estranha aquela situação, então elas decidiram chamar o serviço de atendimento móvel de urgência, que constatou a morte. Mas o que precisa ser esclarecido, né, para a gente entender o que aconteceu ali com o seu Paulo, né? A hora exata da morte, né? Que horas? A gente está vendo essa imagem aí, né, Gê? Que é antes dele entrar na agência bancária, não, é do dia anterior essa imagem. É do dia anterior. A gente vê que ele está vivo, né? Ele está vivo porque ele coloca a mão ali na porta de vidro. Ela tentou aí, foi 2 vezes antes para tentar entrar ali, tentar pegar o empréstimo, feito todas as negociações, mas precisava da assinatura dele. Então, esse vídeo aí, que já é do dia do empréstimo, ele já está com a cabeça caída, né, já está desfalecido, e aí ela está andando no shopping e vai entrar dentro do banco já com ele morto. Então, a pergunta que se faz é essa: a hora exata da morte, por quê? Porque os funcionários do SAMU informaram que a polícia, que ao examinarem o corpo do seu Paulo, eles constataram que ele havia morrido 2 horas antes daquele atendimento, já que as funcionárias chamaram o SAMU ao ver essa cena aí dessa tentativa. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual foi a causa da morte? Fala-se em desidratação, primeiramente, e também o laudo do IML falou que a morte ocorreu em decorrência de uma broncoaspiração, né, de conteúdo lá no estômago e falência cardíaca. Circula também uma imagem na internet, né, Bruna, de que ela estava no hospital com ele alguns dias antes. Há cerca de 15 dias, inclusive a feição dele nesse registro feito por ela mesma no hospital é bem diferente. Ele estava barbudo, aparentemente estava ali bem aceso, bem ativo. Cerca de 15 dias ele estaria internado ali numa unidade de pronto atendimento, acompanhado pela Érica. E depois já apareceu dessa forma, sem barba. Muito rápido, né? Apesar disso, a polícia aguarda o resultado de exames toxicológicos para determinar se houve algum fator externo que contribuiu para a morte, por exemplo, com drogas, com uso de drogas, para que o quadro dele se agravasse dessa forma. Que a imagem, que a gente não tem essa imagem, mas a imagem que a gente está falando que ele está barbudo, ele estava mais coradinho, sim, né? Ele estava com mais peso. Então, foi muito rápido essa degradação, né? Mas também foi confirmado que seu Paulo estava desnutrido. Tem uma outra questão também que precisa ser respondida, que é a seguinte: o que a mulher fez com o idoso antes de ir ao banco? O que aconteceu antes daquela cena ali que foi flagrada, ele já sem vida, né? Pois é, o circuito interno do shopping que a gente está mostrando, onde fica a agência, mostrou que a Érica chega com o idoso ao estacionamento, aí ó, à 1h04 da tarde. Eles estavam em um carro de aplicativo, o motorista ajudou, né? E o motorista deu depoimento para a polícia falando que o seu Paulo estava com vida, ajudou a colocar ele na cadeira de rodas. Em seguida, ela circula aí com ele pelo shopping, com esse idoso pelo shopping. O delegado, Bruno e amigos do TN, investiga que antes de chegar ao banco, a Érica teria passado em outras 2 instituições financeiras para tentar viabilizar empréstimos, além de tentar comprar um telefone celular. Mas não para por aí não as questões, tem outra questão. Exatamente, é importante saber quais eram as condições de saúde do idoso, né? Ainda mais diante desse novo registro. 15 dias antes, aparentemente, ele estava ali
com a saúde melhor? Bom, a polícia questionou a Érica sobre o estado de saúde do idoso, mas segundo o delegado, ela não deu mais detalhes. A gente também não sabe se era a Érica que estava cuidando dele ali nos últimos dias, né? É importante a gente entender também se o seu Paulo era vítima de maus tratos. A Érica disse para a polícia que era cuidadora do seu Paulo. Então, até agora, a polícia não localizou nenhum filho ou alguma filha dele ou algum outro responsável. O delegado disse que o familiar que ele tinha no Rio de Janeiro já está morto. Então, o delegado está apurando até agora que o seu Paulo vivia sozinho, somente ali sob os cuidados da Érica. Também vai ser investigada aí justamente como é que eram esses cuidados. E há muitos detalhes que precisam ser esclarecidos ainda, né? Pois é, esse caso, o amigo do TN, Bruna, é um caso de grande repercussão, porque a gente está com uma população cada vez mais idosa. Isso. A expectativa de vida está cada vez maior. E esses idosos, né, muitas vezes ficam sob cuidados da família. Ontem nós ouvimos aqui o presidente do Sindicato dos Idosos, que disse que 60% das denúncias de mau uso do cartão, de empréstimos feitos em nome das pessoas, são dos familiares. Então, os familiares acabam usando esses idosos para benefício próprio. Isso. E no caso de um empréstimo, deixa dívida com o idoso. Vai descontando ali do salário do idoso, que muitas vezes já é pouquinho, né, gente? É só uma aposentadoria. Pois é. E a gente discute isso, acompanhando esse caso, dos direitos dos idosos. É importante a gente falar isso, principalmente aqui no Espírito Santo. Os cuidados que a família tem que ter, os parentes têm que ter, tá? Inclusive, a gente conversou com uma advogada que fala do estatuto do idoso, dos direitos que os idosos têm em relação a várias situações, principalmente em relação ao salário do idoso e aos cuidados que a família tem que ter. Vamos ouvir o que essa advogada disse. Há 20 anos foi criada uma lei que visa proteger os idosos, que são claramente vulneráveis. É o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. Essa lei prevê não só direitos dos idosos, mas também ela criminaliza algumas condutas, como, por exemplo, a violência financeira, que é prevista aí no artigo 102 e 106 do Estatuto. Além da criminalização das condutas que envolvem as questões financeiras dos idosos e vulneráveis, a Federação Brasileira dos Bancos também tem um normativo desde 2021 que orienta todos os bancos e financeiras a tratarem de forma bem especial aqueles consumidores potencialmente vulneráveis como os idosos. E os bancos também têm essa responsabilidade. Além das questões financeiras, também prevê o Estatuto que são direitos gerais dos idosos, o direito à alimentação, à saúde, ao lazer, à segurança. Os filhos, por exemplo, que negligenciam os seus pais, eles podem ser obrigados a pagar pensão alimentícia para os seus pais. Abandono também é criminalizado, da mesma forma maus tratos. Então hoje nós temos uma lei, tá aí vigente há 20 anos, que protege o idoso. Em caso de violência contra o idoso, é necessário acionar a Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa, também o Ministério Público ou Defensoria Pública. Então é importante que todos conheçam os canais de denúncia para que possam denunciar eventuais maus tratos contra os idosos. Lembrando que a obrigação para com os idosos é primeiro da família, mas igualmente da sociedade e do poder público.